Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o livro do Apocalipse, mais especificamente os capítulos 13, 14. Vamos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para nos guiar durante esse estudo. Santo Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores, reina eternamente sobre a terra e sobre todo o universo. E te imploramos agora, reunidos aqui, em nome de Jesus, como filhos e irmãos, te pedimos poder do teu Espírito Santo e orientação do teu Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra. Por favor, nos guia durante esse estudo, revela a nós a tua vontade, nos guarda em teu nome. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, no tema de hoje, meus irmãos, nós iremos analisar as duas mulheres que são apresentadas no livro de Apocalipse. O que representam elas? Qual o papel delas nesse grande conflito? Nós iremos ver. Primeiro, em Apocalipse 12, apresentada uma mulher pura, com uma coroa de 12 estrelas. E em Apocalipse 17 é apresentada uma mulher prostituta, uma meretriz, e ela está sentada sobre a besta que nós já analisamos no capítulo anterior, a besta do capítulo 13. Então, vamos ver agora o que significa cada uma delas. Primeiro, uma mulher pura. O texto diz: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, o primeiro simbolismo da coroa simboliza, a coroa com 12 estrelas simboliza a vitória. O número 12 na Bíblia tem um significado de plenitude, de todos, de totalidade. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Então, é um símbolo também sobre a doutrina dos 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 fundamentos da cidade santa. Então, aqui está englobando, essa coroa está simbolizando que todos, a totalidade dos que aceitam a Cristo, eles receberão a coroa, serão vitoriosos. Ela é uma virgem, uma mulher pura, vestida de sol. Veja que o fato dela estar vestida com vestes que resplandecem mostra que ela está vestida com a glória, revestida da glória de Cristo. Não é pelos seus méritos, mas sim pelos méritos de Cristo, ela venceu. E a lua sobre os seus pés simboliza o reflexo da luz do Evangelho no Antigo Testamento. Então, o texto continua: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Nós já analisamos que esse dragão, ele representa Satanás, representa também a besta do Apocalipse 13, certo? E aí o texto continua aqui: com sua cauda ele arrastava a terça parte das estrelas do céu, a qual lançou pela terra. A cauda é um símbolo dos enganos de Satanás, das falsas doutrinas. E o fato da cauda ter lançado um terço das estrelas significa, conforme diz a própria Bíblia, que após a expulsão de Satanás, um terço dos anjos de Deus decidiu seguir essas falsas doutrinas, decidiu seguir a liderança de Lúcifer. E eles foram expulsos do céu para a terra. E aí o texto diz: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui mostra o grande conflito. O grande conflito entre Deus e Satanás. É dito que Miguel pelejou com seus anjos. Miguel, como nós já dissemos, é um título
é um nome dado a Jesus. Assim como Jesus é um título, Deus, ele possui diversos nomes, diversos títulos, e Miguel é um título que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, se utiliza quando está em batalha direta contra Satanás. Então diz que pelo poder de Jesus, de Deus, o dragão foi expulso. Então Satanás é um inimigo derrotado. Jesus já venceu e amém, glória por isso. Porque no momento em que Jesus veio do céu, ele já tinha a vitória. Ele veio vencendo para vencer, ou seja, ele veio como vencedor, se entregou na cruz, ou seja, não, ele morreu não porque mataram a ele, mas porque ele se entregou, e o fato dele ter ressuscitado mostra a vitória também sobre o poder da morte, pelo poder de Satanás. Jesus venceu, e ao ascender aos céus e iniciar o juízo, conforme nós já estudamos no ano de 1844, ali foi dada a sentença de morte para Satanás e seus anjos. Então Satanás é um anjo derrotado, é um inimigo derrotado. Nós podemos ter a vitória e obter poder de Jesus, pois ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vencendo, vem com o seu reino. Então, o texto continua: o dragão persegue o filho, a sua cauda arrastava um terço das partes da estrela do céu. Já vimos que isso significa um engano de Satanás, que enganou um terço dos anjos de Deus, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho como nascesse. Então aqui é mostrado aquela cena na qual o rei Herodes, ele mata os meninos em Jerusalém, toda a Judeia, para impedir que a profecia se cumprisse. Ou seja, no momento em que Jesus encarnou, veio como homem, nascendo da Virgem Maria, várias tentativas de assassinato contra a vida do Senhor Jesus foram feitas por parte de Satanás, mas ele não prevaleceu. Porque o texto diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para o trono, para Deus, até o seu trono. Então aqui também mostra a vitória de Jesus na cruz e a sua entronização, como nós já estudamos nos capítulos 4. Então, como Satanás falhou em matar, em impedir o nascimento de Jesus, em tentá-lo e fazer fracassar na sua missão aqui na terra, ele tornou a sua fúria para os filhos, os descendentes. Ou seja, como não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio se voltou contra a igreja. Então nós vemos, meus irmãos, que a mulher em profecias, mulher é significado de igreja, e igreja, entenda, povo de Deus. Olha o que diz o texto: quando, pois, o dragão viu-se atirado para a terra, perseguiu a mulher, a que dera luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, e o lugar aí onde está sustentado durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustentem durante 1260 dias. Então, meus irmãos, perceba que, como nós já vimos, a atuação do poder papal, do chifre pequeno, que também corresponde à besta do Apocalipse 13, foi durante 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses ou 1260 dias. Esses períodos de tempo são equivalentes. Todos eles correspondem aos 1260 anos da supremacia papal. Nesse período, Deus permitiu que Satanás perseguisse e oprimisse os seus filhos, a sua igreja, e pelejasse contra eles e os vencesse. Entretanto, Deus também reservou um lugar
para que o remanescente fugisse e ali aguardasse até o fim da atuação. Veja, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado. Então, como nós já vimos, águas nas profecias significam multidões, povos, nações, um lugar densamente povoado. Então, se a mulher, ou seja, se o remanescente, a igreja, os filhos, fugiu para o deserto, significa que ela fugiu para um lugar que não era povoado. E que lugar é esse? Os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas e isoladas da terra, mas também significa que eles fugiram para a América do Norte. Eles saíram da Europa, fugindo das perseguições da Igreja Católica, da Inquisição, e vieram para a América. E ali fundaram os Estados Unidos da América. Então, a terra na profecia significa isso. Significa esse novo país. Agora veja que a perseguição continua. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, a perseguição, a ira do dragão é contra o remanescente. O que é o remanescente? Aquele povo fiel que permanece nas santas doutrinas. O remanescente de Deus, os que, como nós veremos nos próximos estudos, corresponde aos 144.000. Os vencedores da besta, eles possuem como características que eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm o testemunho de Jesus. E esse é o povo remanescente, a igreja verdadeira representada pela mulher pura. Então, as características da verdadeira igreja, ou seja, do povo, dos verdadeiros filhos de Deus, o remanescente, os 144.000, é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nessa grande batalha, eles venceram Satanás. E venceram, conforme diz o texto, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face à morte, não amaram a própria vida. Agora nós iremos continuar no próximo bloco, analisando a outra mulher.